Muito bem, este aqui é o Conexão Futura, ao vivo na tela do seu canal Futura e também lá na internet. Basta acessar futura.org.br para você saber tudo aí sobre a nossa programação, assistir aqui na nossa janelinha, no site ao vivo, as nossas transmissões e também saber tudo que rola nos nossos bastidores. Aproveitando que você está aí no nosso site, também pode desvendar o nosso especial do Conexão Futura com destaques da semana e todos os nossos episódios, sempre aqui. Um dia depois da exibição ao vivo na TV, você já encontra todos os episódios no nosso site, futura.org.br/Conexão Futura. E você em casa, já tomou antibiótico? Bom, provavelmente a resposta deve ser sim, já que esse tipo de remédio é um dos mais vendidos no mundo todo. No Brasil, eles só podem ser vendidos quando receitados pelos médicos. Os antibióticos são capazes de eliminar ou impedir a multiplicação das bactérias, por isso são usados bastante aí no tratamento de infecções, como as inflamações nos ouvidos e na garganta, por exemplo. Mas quando o uso é inadequado, pode prejudicar mais do que ajudar a sua saúde. O uso errado pode fortalecer as bactérias e aí tornar mais difícil o tratamento das doenças. Então, se você em casa tem dúvidas sobre o uso dos antibióticos, fique ligado na nossa conversa de hoje, em que eu recebo aqui no estúdio o Eitan Naman Berezin, que é infectologista, está aqui ao meu lado. Obrigado pela presença, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Valeu. E também conosco aqui no estúdio está a Fabiana Becker, que é farmacêutica e também é especialista em Vigilância Sanitária e Saúde Pública. Bem-vinda, Fabiana. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar as suas dúvidas, compartilhe essa história com a gente. Se você já teve algum problema aí tomando antibióticos ou não, se tem dúvida, tem receio, mande mensagens, comentários e opiniões para as nossas redes sociais. Não faltam caminhos para você entrar em contato com a gente, então vamos primeiramente lá que eu vou mostrar para você o nosso post aqui no facebook.com/canal Futura Oficial. Você já encontra aqui ó, essa videochamada em que eu gravei aí para convencer você a participar do nosso programa. Então compartilhe aí na sua timeline. Você pode curtir, comentar e compartilhar, deixando registrado aqui embaixo a sua dúvida sobre o uso dos antibióticos, que daqui a pouquinho eu apresento aqui para os nossos entrevistados. Também na internet, utilize aí o Twitter em até 140 caracteres, mande uma mensagem para @canal Futura. Ou aproveite também o seu celular aí e mande gratuitamente um WhatsApp para esse número que está em destaque, que é o 0 operadora 21 968 668 414, o WhatsApp do Canal Futura. Você já pode salvar aí nos contatos do seu celular para sempre que quiser se comunicar com a gente, mandar aí a sua mensagem de texto. Ou ainda mantemos também com o nosso bom e velho telefone fixo que está à sua disposição, 0 operadora 21 2273 5020, números também na tela para você mandar a sua mensagem. Já começo aqui mais uma vez, bem-vindos os dois, obrigado pela presença e quero começar ouvindo o doutor Eitan. Eu falei rapidamente aqui sobre os usos do antibiótico, sobre dois exemplos, né? Normalmente em criança principalmente, né? Tá com inflamação na garganta, tá com aquele probleminha ali de sinusite e tal, toma um antibiótico, mas esse remédio tem várias outras utilidades também. O antibiótico talvez seja uma das drogas mais utilizadas no mundo, né? Porque ele tem um histórico também de efetividade, de curar a doença. Talvez seja um dos remédios que, se você utilizar na indicação correta e da maneira correta, cura. Uma infecção tratada adequadamente pelo antibiótico, com o antibiótico correto, se for uma infecção bacteriana por uma bactéria que seja sensível, susceptível, a gente chama sensível, né? Quando aquele antibiótico age naquela bactéria, a bactéria é sensível. Quando o antibiótico não age na bactéria, a bactéria é resistente. Então essa é o primeira mensagem. Quem é resistente à bactéria, ao antibiótico? Pessoas não são resistentes ao antibiótico, são só as bactérias. E o antibiótico atua diretamente, na maior parte das vezes, em estruturas que só existem na bactéria. A parede celular, que é uma estrutura que tem só na bactéria e não tem, de forma geral, nas células humanas. Então, ele tem grande utilidade. Qual é o problema atual maior, né? O maior problema atual é a utilização em excesso, mesmo
tendo sido mudado a regulamentação de uns anos para cá e que passou a ser utilizado antibiótico somente com receita médica, ainda assim, ele tem um uso em excesso, né? A gente sabe, né, do grande problema aí do brasileiro com automedicação, né, de chegar ali na farmácia muitas vezes e pedir tal e tal remédio, acha que tem tal ou tal problema e acha que já sabe se medicar e qual o problema, né? Já se faz o diagnóstico e se faz essa automedicação. Agora, Fabiana, como disse o doutor, o bom uso do antibiótico pode ter um bom efeito, de fato, em combater uma doença. Agora, foi na última década que mudou essa questão da legislação que exige a receita médica para a venda de antibióticos. Até há pouco tempo, qualquer um chegava no balcão e podia comprar, né? Uma observação do bom uso. Às vezes o bom uso não é só você tomar o medicamento da forma correta como o médico prescreve, e sim o medicamento correto, na quantidade correta, para o seu tipo de infecção. Por isso que é muito importante você procurar um médico, você fazer os exames e o médico ter a consciência, eu vou tomar agora, vou tomar a cervejinha, vou tomar... Não, faz o tratamento correto justamente por causa da resistência. Falando da última década, desde 1971, na época que nem existia a Anvisa, que era Ministério da Saúde, lá nos primórdios, nós temos uma lei-mãe, que nós chamamos, que é a 5991. Ela sempre tratou dos temas de compra, venda, registro, regularização de estabelecimento. Ela já falava em 71 que os antibióticos e os anti-inflamatórios, você deveria mostrar a receita para o farmacêutico, para o boticário, para o balconista, e só mediante a apresentação da receita você comprar aquele medicamento. Só que isso realmente não era respeitado. Na prática não era assim que acontecia. Na prática não era assim que acontecia. As coisas melhoraram um pouquinho em 2009 para 2010, quando a Anvisa lançou a RDC 44, que é de boas práticas de farmácia e drogaria, onde ela incluiu várias regras, inclusive a compra pela internet, que eu estava falando com o doutor lá no camarim. Porque você compra por telefone, compra por internet, isso é permitido? É permitido, está regularizado. Qualquer dúvida tem a 44 para poder nortear a compra. Depois dessa norma veio... O que é 44? 44 para quem não acompanha RDC, essas questões. Resolução da Diretoria Colegiada. Todo ano a Anvisa se reúne com as cabeças pensantes e publica normas, ou atualizando ou criando novas normas. A 44 é uma dessas. Só para explicar para você de casa, é uma resolução da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que a Fabiana menciona aqui. Já aproveito e mostro o site para você de casa, então, anvisa.gov.br. Todas essas questões sobre vigilância sanitária você encontra aí reunidas nesse site oficial da nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Agora, a Fabiana mencionou uma questão aqui que, com certeza, é a dúvida de muita gente quando recebe ali a receita médica. Ok, você está com tal problema, o médico põe lá. Ok, você tem que tomar o antibiótico por 7 dias, por 10 dias, 14 dias que seja, e tem uma série de restrições. Doutor, tomar a bebida alcoólica junto com antibiótico. Existem diversas teorias aí que corta o efeito, ou pode piorar o fígado, ou pode piorar o estômago, que dá uma série de efeitos colaterais. Pode ou não pode? Não, pode piorar a doença. Se você está doente e precisa tomar um antibiótico, provavelmente você deve ficar em casa esperando melhorar. Em repouso, né? Em repouso, com uma dieta. Com uma dieta. Agora, você tem uma infecção que você acha que precisa de um antibiótico, você não vai sair para tomar uma cerveja ou um chopp. Em geral, você nem deve estar em condições para isso. O problema é que o antibiótico, ele atua de uma forma rápida. Então, muitas vezes, você tem uma infecção de garganta que necessita um antibiótico. Aí, toma-se 3 dias e os sintomas desaparecem. Passou a dor, não dói mais a garganta, parou de tomar o remédio. Então, a pessoa ou para de tomar o remédio ou ela vai se liberar para a sua vida normal. Mas se ela, nessa liberação para sua, porque ela vai voltar a trabalhar, etc., né? Ou ir para a escola, se for uma criança, porque depois de 3 dias também, normalmente você também já não é um transmissor mais daquela doença, né? Agora, só aproveitando essa questão, que é exatamente a pergunta da Tatiana, que mandou para a gente pelo Facebook lá de Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul. Obrigado, Tatiana, pela mensagem. Ela pergunta se interromper o uso do antibiótico antes da determinação do médico faz com que a bactéria fique mais resistente. É verdade? Além disso, eu queria saber por que recomendam tomar sempre em um horário determinado, sempre na mesma hora, o antibiótico.
Não existe essa necessidade. Se faz os horários de acordo com a praticidade melhor de cada um, né? Então, dependendo do antibiótico, ele pode ser usado 2 vezes ao dia, ou 3 vezes ao dia, ou 4 vezes ao dia. Se tenta montar um horário... Mas você tem que tentar manter um intervalo mais ou menos igual todos os dias. O intervalo entre as drogas igual, né? Entre as doses, né? Se é 2 por dia, não dá para tomar um agora, outro daqui a meia hora e depois não toma mais. Não, e depois amanhã fazer... muda de novo, isso pode complicar o tratamento. Porque o antibiótico, você quer que ele se mantenha num nível no sangue pelo tempo necessário para aquela bactéria. Então, ele tem que ser usado, por exemplo, cada 12 horas. Então, porque depois de 12 horas aquele nível vai baixar, se eu tomar de novo, o nível vai voltar ao normal. Agora, se usar menos tempo, o que pode acontecer? Você pode ter uma recorrência da doença, você pode gerar bactérias resistentes. E atenção, gerar bactéria resistente não é para você. As pessoas são colonizadas por bactérias. Então, se você começa a formar uma bactéria resistente na tua faringe, orofaringe, você pode transmitir essa bactéria resistente para os outros. Antibiótico, utilização inadequada, não é um problema individual, é um problema de comunidade. A bactéria passa a circular numa forma resistente para todos. Outra coisa também, existem infecções que, se você não tratar adequadamente pelo tempo adequado, podem ter sequelas, podem ter problemas tardios, né? Principalmente até as infecções de garganta são um caso bem típico disso. Agora, Fabiana, é importante ressaltar isso, então a dúvida da Tatiana aqui, que mandou pra gente pelo Facebook, de tanta gente em casa. A gente também acompanha as notícias das superbactérias, como disse o doutor aqui, você cria uma resistência. Então, qual é a importância de seguir o tratamento à risca para também não abrir espaço aí para criar novas bactérias e, quem sabe até, infelizmente, criar um outro problema de saúde pública? E o problema de saúde pública, ele é grave. E quando a gente pensa em saúde pública, às vezes a gente pensa só a nível Brasil. Mas a Organização Mundial de Saúde, ela divulgou um dado que a automedicação, ou seja, a forma até inadequada de você tomar a medicação, 50% da população mundial faz a automedicação ou toma de forma inadequada. Então você imagina, uma doença que está no Japão, chega no Brasil em 12, em 18 horas, a bactéria voa de avião junto com você. O antibiótico, existem várias classes de antibiótico, que não vem ao caso aqui a gente explicar as classes, até porque em 25 minutos não daria. Mas, enfim, nós temos 7 classes de medicamentos, de antibióticos, e dentro dessas classes eles se dividem em subclasses, onde cada uma atua de uma forma na bactéria. Umas na parede, outras no RNA, outras na reprodução, enfim, dependendo do tipo de bactéria e do tipo de antibiótico. E aí vai ser o médico que vai determinar qual antibiótico de acordo com qual doença a infecção, o paciente apresenta. O local, outras coisas que o médico leva em consideração o estado clínico do paciente. O médico leva em consideração a farmacocinética, que é o que ele falou, o nível basal. Por que é sempre de 12 em 12 horas no caso do antibiótico? Porque você ingere, o seu organismo ele leva um tempo para metabolizar, o fármaco é liberado no organismo, depois que ele é liberado, a taxa dele começa a cair até dar 12 horas de você tomar de novo. No caso de antibiótico é de 12 em 12. Quando você quebra esse horário, você não respeita, a bactéria naturalmente, quando você entra em contato com um antibiótico ou um vírus, com um antiviral, ela já cria uma resistência numa parte populacional dela que já está dentro de você. Mas ela tocou também num ponto que eu acho muito interessante, que é como ocorre isso no mundo. Porque hoje o mundo é muito menor. As pessoas viajam, elas trafegam e vão pelo mundo. As pessoas viajam e as doenças também, né, doutor? E as doenças e as bactérias vêm junto com as pessoas. Isso, até aqui no Brasil, a gente não tem tanta comprovação disso, mas nos Estados Unidos e na Europa havia muito um tráfico, um turismo de saúde. Então, às vezes as pessoas... Isso nos Estados Unidos foi muito comum, eles não tinham planos de saúde, então eles iam fazer uma cirurgia na Índia, porque era mais barato, de menor custo, e acabavam trazendo essas bactérias resistentes
da Índia, que é um lugar onde o controle de antimicrobiano é quase nenhum. A saúde lá é muito precária. O nível sanitário lá é muito precário. Então iam buscar tratamento no país e acabam voltando para casa com outra doença. E aí isso é um fato bem evidenciado na literatura, porque elas trouxe muito essas bactérias multiresistentes, Klebsiella produtora de carbapenemase. Os carbapenems são os antibióticos com maior atividade que nós temos no momento para uso hospitalar. Mas agora uma outra questão importante da gente mencionar no programa de hoje é o seguinte: quando se fala em antibiótico, em crianças principalmente, há muita resistência de pais às vezes, e a gente fala, por um lado, ok, não se pode abusar do antibiótico, mas por outro lado também, se o médico determinou o uso e os pais não querem dar para a criança, podem estar colocando a criança ainda em risco ainda maior, e não tratar aquela doença e criar ainda maior resistência e um problema ainda maior. Então essa questão é importantíssima. Tem gente que tem resistência em não querer tomar antibiótico. Porque o antibiótico ele causa um efeito colateral natural do próprio medicamento, porque é um medicamento forte. O nosso organismo, você tem bactérias próprias da sua flora intestinal, próprias da sua pele. Então, quando você toma um antibiótico, ele acaba atuando não só naquela bactéria patógena, mas sim em outras. Quem nunca tomou um remédio para dor de garganta e teve uma diarreia? Isso é super natural. A mãe se desespera e diz assim, eu não vou dar não, porque ao invés de melhorar, o meu filho está piorando. Não, não é assim. Teve a diarreia? Ok, liga para o pediatra. Olha, mas agora ele está com isso. O pediatra vai trocar a medicação, vai trocar o antibiótico por um que não seja associado, porque o antibiótico ele pode ser sozinho, ele pode ser associado com um outro antibiótico. Tudo depende da gravidade do caso, do tipo de doença. E não dá para suspender o antibiótico de uma hora para outra. É bem perigoso por causa da resistência, né? Em relação a mais de uma doença ou mais de um remédio para problemas diferentes, tem a participação que chegou para a gente do Jonathan, pelo Periscope. Obrigado, Jonathan. Ele disse que toma um remédio aqui para ansiedade ou para déficit de atenção e quer saber se tem problema tomar junto com o antibiótico. De forma geral, não. Existem interações medicamentosas, mas elas funcionam mais e ocorrem mais em utilização de medicamentos que são utilizados por prazos muito longos. Uma doença crônica, alguém que tem problema de coração, diabético. Isso. Ou precisa tomar algum remédio por um longo tempo, um antiviral, um antibiótico, né? Mas, em geral, para uma alguém, eu tomo algum remédio para ansiedade ou para depressão e tenho uma infecção de garganta. Eu posso tomar antibiótico à vontade. Outro problema que tem famílias que não querem e tem famílias que querem muito. Então, tem as duas... Tem os dois extremos. Tem os dois extremos de famílias, né? E tem também uma cultura muito difundida hoje, principalmente em pediatria, que é a cultura do pronto-socorro. Então, qualquer eventualidade, os pais correm para o médico no pronto-socorro, porque é mais fácil, é mais prático, e, em vez de marcar ou de procurar o seu médico. Isso, às vezes, traz problemas, porque aquele médico não conhece aquele paciente e ele acaba prescrevendo, às vezes, um pouco a mais do que é necessário. É importante, então, principalmente no caso da criança, né, ter um pediatra que acompanhe e saiba se a criança já teve um problema, já tomou aquele remédio, fez efeito ou não, para também não receitar em excesso. Se você não consegue memorizar o nome do remédio, leva a bula, leva a caixa. E aí eu só faço uma ressalva, né, como farmacêutica, que sempre que vocês procurarem um médico, que vocês tomam um medicamento de uso contínuo, informe ao médico. Informe ao ortopedista, ao clínico, ao gastro. Olha, mas eu sou paciente, eu possuo a doença, eu tomo medicamento. Porque às vezes naquele momento, não tem interação entre um medicamento e outro. Mas você percebe que na tomada isso acontece. E às vezes a interação não é só entre uma substância e outra. Às vezes, a não adesão ao tratamento está pela quantidade de medicamento que você toma ao mesmo tempo. Eu lembro que teve uma vez que meu filho ficou doente, que ele teve que tomar 7 remédios. Falei, e agora? O que eu vou fazer? 7 remédios. Falei, bom... E você como profissional da área da farmácia, né? Para pensar. Mãe fica de lado e raciocina como farmacêutico. Bom, eu vou ajeitar o horário, as tomadas dele. Onde eu dei um intervalo aí de 10 a 15 minutos entre uma tomada e outra. Primeiro, para o estômago dele conseguir fazer a absorção daquele fármaco. Segundo, para ele não enjoar. Porque quando você trata de criança, normalmente os remédios infantis não têm um gosto muito bom. Isso é até um pedido da Anvisa. Olha, remédio infantil não tem um gosto muito bom, a embalagem não pode ser chamativa,
evita ser rosinha, evita ser azulzinho, para não confundir com groselha. Isso é um pedido da Anvisa e as indústrias farmacêuticas, ainda bem, um pedido, né? E atendem a essa obrigatoriedade. Então, o remédio ele já é enjoativo, a criança está doente. Então, essa é uma recomendação de farmacêutica e mãe. Sempre que possível, espacem a tomada, não dê um em cima do outro, porque a criança vai vomitar. E você já não vai saber mais quanto que a criança tomou, dou de novo, não dou de novo. Né? Então, são só questões mais práticas de dia a dia mesmo. E essa questão também de há mais tempo, né? Se a criança toma muito remédio, tem sempre recorrente uma dor de garganta e vai cada vez num médico diferente, aí sim pode criar até resistência e piorar ainda mais a situação dela, virar um problema mais crônico, né, doutora? Porque ela vai criando uma bactéria mais resistente. E que, mais uma vez, não vai ser só dela. Né? Uma das coisas que a gente verifica é que bactérias se disseminam. Agora, tem dois fatos novos que eu acho importante colocar hoje em relação a antibiótico e infecção bacteriana. Em primeiro lugar, vacinas, né? Então, hoje se vacina, inclusive a nível público, né, para duas doenças que eram as maiores causas de infecções na comunidade, né? Primeiro, hoje vacina-se para rotavírus. Rotavírus é um vírus, não é para dar antibiótico, mas é uma causa importante de diarreia. Então, isso diminui muito uma infecção. A outra vacina é a pneumocócica, que as pessoas às vezes chamam vacina para pneumonia, mas é para pneumococo, que é a principal causa de otite, sinusite e pneumonias. Isso não quer dizer que com essas vacinas você não vai ter mais nada disso, porque elas não abrangem todos os tipos e todas as bactérias que podem dar essas doenças. Mas elas já diminuíram, a gente já vê que diminuiu o número de consultas, o número de internações pediátricas tem diminuído então, ano a ano. Por exemplo, 100 bactérias que podem fazer você ficar doente, a vacina previne que pelo menos algumas delas não atinjam você 30% delas, né? O que é bastante. Muito bom. A gente, infelizmente, já está com o tempo corrido aqui. Deixa eu mostrar para você de casa na internet outros dois sites para você buscar informações sobre a sua saúde. SBP, no caso das crianças, a Sociedade Brasileira de Pediatria. Aqui você consegue saber um pouco mais sobre os avanços nessa área, sobre estudos publicados por médicos pediatras e muito mais. Outro site que eu mostro para você é o da Sociedade Brasileira de Infectologia, que está aí para você também, que é o infectologia.org.br. E lembrando, como já dissemos no começo do programa, tudo sobre medicamentos permitidos ou não, regulamentações no Brasil, vá ao site da Anvisa, a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Infelizmente, por agora, preciso me despedir do Eitan e da Fabiana. Foi um prazer conversar com vocês, mas nosso tempo já acabou. Então, muito obrigado pelas explicações, pelos esclarecimentos aqui. Até a próxima. Valeu. Até a próxima. Muito bom. Obrigado. Valeu. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Te espero aqui, então, de segunda a sexta ao vivo, 2h30 da tarde. Também temos exibições 00:30 para quem é da noite, 7h30 da manhã para quem acorda cedo ou qualquer hora do dia, lá no site do Futura. Um abraço para você e até a próxima.